Olá, hoje meu grupo, Maria Clara, Rafael, Sara Máxima e Letícia Canella, do primeiro ADM Team, iremos apresentar um trabalho sobre as doenças psicológicas e atividade física, doenças como toque, depressão, ansiedade e o estresse. Nós queremos abordar nesse trabalho como a prática de atividades físicas pode ajudar a prevenir e pode ajudar a melhorar quadros de doenças psicológicas. Transtorno obsessivo compulsivo, mais conhecido como TOC. É um transtorno comum, ele é um transtorno crônico e ele é duradouro. Ele é caracterizado principalmente pela presença de obsessões e compulsões. E o que são essas obsessões? As obsessões são os pensamentos, os impulsos, as imagens recorrentes e persistentes no paciente que ele vive e que são vivenciados para ele como intrusos e indesejados. Já as compulsões são os comportamentos repetitivos, os atos mentais que o paciente, o portador desse transtorno passa e sente, e com isso ele se sente compelido a executar, em resposta às obsessões, as regras que devem ser aplicadas, e ele começa a seguir esse padrão. E alguns sintomas são que às vezes acaba havendo alterações no comportamento, nos rituais do dia a dia das pessoas, nos pensamentos, nas emoções, e todos os portadores dessa doença sofrem de muito medo, como, por exemplo, o de contrair uma doença, então sempre tá lavando as mãos com muita frequência, mais do que sempre lavou, ou às vezes com medo de cometer alguma falha, e tudo isso vão se caracterizando como TOC, e cada caso é um caso. Os exercícios físicos também ajudam a combater a depressão, que é uma doença crônica e recorrente, que produz alteração do humor caracterizada por uma tristeza profunda, um sentimento de dor, amargura, desencanto, desesperança, vazio interior, baixa autoestima, culpa e outras coisas do tipo, mas assim como distúrbios do sono e do apetite. Mas também é importante distinguir essa tristeza psicológica crônica daquela tristeza transitória, que é provocada por coisas da vida, como a perda de um ente querido, a eliminação do time na Libertadores, ou coisas que acontecem com todo mundo e dão uma profunda tristeza, mas essa tristeza às vezes é passageira. Mas essas também podem desencadear a depressão, mas não vão fazer nada que já não estivesse dentro da pessoa. Uma pessoa que sempre já tinha alguns sintomas da depressão antes, com um crescimento grande desses, pode desencadear a depressão. Mas é importante distinguir de quando for uma tristeza transitória e uma tristeza realmente crônica. E é sempre muito aconselhável procurar tratamento psicológico em qualquer uma das duas. Ansiedade. Ela é uma preocupação intensiva e persistente. Ela pode ocasionar frequência cardíaca elevada, sensação de cansaço. Alguns pesquisadores de 2 universidades dos Estados Unidos fizeram uma pesquisa. Eles pegaram 145 adultos que tinham histórico de ataques de pânico. Eles pediram para eles responderem a um questionário que ia medir o nível de atividades físicas dele e a sensibilidade à ansiedade. Depois de eles terem respondido esse questionário, os pesquisadores pediram para eles respirarem um ar enriquecido em dióxido de carbono. Esse é um procedimento benigno que causa sensações semelhantes a uma crise de ansiedade. Os resultados deram que as pessoas que praticavam exercícios físicos regularmente tiveram sensações mais leves do que as pessoas que não praticavam. E essa não foi a primeira nem a última vez que uma pesquisa deu estes resultados. Bom, uma dessas 2 universidades que fizeram essa pesquisa disseram que, para que os sintomas sejam aliviados, o ideal é praticar atividade física com
intensidade moderada, que seria 150 minutos semanais. Praticar atividades físicas é a maneira mais comum de tratar a ansiedade. Por quê? Ela melhora o sistema circulatório, produz mais endorfina e aumenta os níveis de serotonina. E enquanto a gente está praticando exercícios físicos, a gente libera o estresse bom, que acaba produzindo outros hormônios que são bons pra gente. Bom, alguns exercícios que são bons para tratar a ansiedade são caminhar até cerca de 3 vezes por semana e realizar exercícios aeróbicos. E sempre com uma intensidade moderada, nem pouca, porque senão não vai fazer muita diferença, e nem demais. O estresse, ele está bem presente na vida do ser humano. Ele é uma reação do organismo que ocorre quando nós precisamos lidar com situações que exigem um grande esforço emocional para serem superadas, né? Como uma perda de emprego, como um luto, né? Como a perda de um ente querido, um término de relacionamento. E quanto mais a situação durar, ou quanto mais grave for, mais estressada a pessoa ficará. Com a rotina puxada de trabalho, de trânsito, é super natural que as pessoas fiquem cada vez mais estressadas. Porém, o estresse é uma resposta fisiológica e comportamental normal do nosso corpo, que nos avisa e nos faz sentir ameaçados de alguma forma, e isso acaba perturbando o nosso equilíbrio e nos deixando irritados e com todos os sintomas de estresse. Entretanto, alguns exercícios podem melhorar e auxiliar para que haja um alívio das tensões diárias. A prática regular de atividades físicas ajuda em muito a aliviar o estresse, porque melhora o condicionamento cardiovascular, evita a obesidade, sedentarismo, traz mais concentração, mais vitalidade. E todas as pessoas, né, sejam pessoas que sofrem de estresse, de ansiedade, de toque, em tudo isso, as atividades físicas auxiliam, porque ajudam a desfocar dos problemas ou daquilo que, no caso do toque, acaba virando metódico na vida das pessoas. Faz ajudar a ter uma qualidade de sono melhor. Cada atividade funciona para essas doenças, porque quando a gente pratica atividade física, a gente está liberando várias substâncias na nossa corrente sanguínea, e elas aumentam a sensação do bem-estar, do prazer, principalmente a endorfina, né, que ela é considerada pelos médicos, pois reduz o estresse, é uma substância, além de tudo, natural, que é produzida pelo cérebro durante e após a prática de exercícios físicos. Nós destacamos alguns pontos que são importantes e relevantes, que todas essas doenças é necessário buscar a ajuda de um profissional, de um médico para que te auxilie. Também é importante que a pessoa respeite o seu tempo, o exercício que mais agrada a ela, que mais faz bem para ela, e mesmo que seja por um pouco tempo, né, mas que seja constante e que a motive, né, tem que ser exercícios e um tempo que seja natural para ela e que seja possível dela realizar.
É claro que para os idosos, né, eles também sofrem muitas vezes com estresse e depressão, toque e outras doenças. Então, para eles também é recomendada a prática de atividades físicas, é claro, com acompanhamento de um médico e com atividades mais leves, para que isso não acabe os prejudicando. É prudente iniciar por modalidades que possuem pouco impacto